Olá, professores, sejam bem-vindos para mais um módulo da nossa formação de aprendizagem metaverso, promovido pela EIDA. E hoje nós vamos dar continuidade com o João e com a Flávia ao nosso terceiro módulo. Lembrando, né, recapitulando aí algumas coisas, quem não conseguiu participar de algum dos módulos, né, do 1 e do 2, já concluídos, lembrem de assistir as gravações que se encontram, né, no e-mail institucional de vocês, bem como no Classroom, tá certo? Da nossa formação, e também de responder aos formulários, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2. Então, vamos passar agora a palavra para o João e para a Flávia darem continuidade ao nosso curso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Deu certo? Tá. A gente vai iniciar essa aula de hoje, do módulo 3, falando um pouco mais sobre as aplicações do metaverso, que a gente já trouxe por cima, mais ou menos, algumas áreas, algumas coisas que davam para ser feitas, mas a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Tá? Então, eu trouxe aqui separado por áreas e por, mais ou menos, né, aplicações que a gente pode fazer. Então, por exemplo, na saúde, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente tem as terapias virtuais para tratamento de fobias, tem o tratamento de ansiedade, de estresse. Ela também serve para atuar muito bem na promoção da saúde. A gente tem alguns aplicativos hoje em dia que são aplicativos de meditação, aplicativos de yoga que ajudam na respiração, então ali o usuário consegue ver na tela dele o tempo da respiração, o quanto ele deve respirar, tudo isso entra mais na área de promoção da saúde. A gente tem também consultas médicas e terapias de grupo em ambientes virtuais, então às vezes a pessoa tem uma dificuldade maior em se locomover até um determinado local, isso se torna muito mais possível com essa criação e esse avanço do metaverso. Algumas coisas elas ainda são muito limitadas, muitas terapias inclusive são feitas através da tela do computador, principalmente da pandemia, acabou ficando muito focado nisso e muita gente não gosta. Mas a partir do momento que isso vai evoluindo e que a gente vai conseguir, por exemplo, talvez inserir o usuário num mesmo ambiente, às vezes com, não sei, holograma ou num próprio espaço 3D, alguma coisa que aproxime mais as pessoas, a tendência é que isso também evolua para que se torne mais confortável e melhor e não precise mais dessa presença física. A gente tem entretenimento, que talvez seja uma das maiores áreas, assim, atuais, né, no metaverso, onde a gente consegue ter ambientes virtuais para encontros, para festas, para concertos, eventos no geral, já tiveram shows, né, como eu falei na outra aula. Então a gente consegue ter ali um espaço virtual onde a gente pode interagir com outras pessoas, seja para jogar ou para assistir um filme, série, peças de teatro, enfim, vários tipos de evento e muito dentro disso aqui também tem a questão dos jogos, que eu acho que muita gente conhece o metaverso principalmente pelos jogos, porque ele se popularizou, né, com jogos como Fortnite, Roblox, então acho que é uma das maiores áreas. A gente tem também, né, dentro disso aqui, que também entra um pouco em criatividade, em questão de marca, alguns outdoor que as pessoas já fizeram, não sei se todo mundo já viu, mas tem uns que eles conseguem fazer, por exemplo, tênis saindo do outdoor, ou o elemento ali da marca, então entra tudo dentro dessa questão de tecnologias e aplicações do metaverso. Para arquitetura também vem sendo uma área que tem crescido bastante, ela é muito útil, na verdade se você parar para ver dentro de arquitetura e design de interiores, já se usavam bastante tecnologias, principalmente modelagem 3D, para renderizar, para ver um ambiente ali em 3D, e aumentar a escalabilidade do projeto. Então fica muito mais fácil mexer num 3D do que num objeto ou num local físico. Então ele ajuda para essa parte de projeção das ideias, né, de projetos arquitetônicos, tanto para visualização do projeto quanto para colaboração. Então você consegue ter muito mais pessoas colaborando de diversas áreas dentro de um projeto. Assim como você facilita para ter, por exemplo, visitas virtuais a um determinado imóvel, a um espaço de evento, quando a pessoa pode
visitar aquele imóvel estando na sala dela, por exemplo, utilizando óculos. E como eu falei, as ferramentas, né, de design, então eu consigo dentro de um espaço, por exemplo, estou montando um imóvel que eu vou colocar para vender ou para alugar. Se a pessoa consegue vir aqui, medir o tamanho de espaço, medir como vai ficar um móvel, se ele quer maior ou menor, uma mesa, um guarda-roupa, enfim, embutido, isso fica muito mais fácil. Para arte e para criatividade são meio que juntos aqui, mas eu quis separar porque a gente tem inúmeras ferramentas de criatividade que a gente até citou algumas nas outras aulas, mas eh, tem inúmeras, realmente, assim, até se você pensa em realidade virtual, existe um espaço onde a gente consegue colocar um quadro branco na frente do usuário, diversos usuários podem entrar e rabiscar naquele quadro branco sem ser aquele fator limitante da tela, porque muitas vezes a tela, ao invés de aproximar, ela acaba afastando um pouco mais as pessoas, e às vezes essa essa coisa de você precisar estar ali com as pessoas, é diferente quando tem uma presença física. Então a ideia é que isso evolua para que se torne ainda mais, eh, tangível, assim, tocável, né. Na parte de arte, a gente pode quando a gente pensa que o metaverso ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser realmente qualquer coisa, tanto como a gente pode trazer um museu para dentro do óculos, quanto a gente pode aplicar a realidade aumentada em um espaço físico. Então é interessante, por exemplo, para você assistir um concerto, assistir uma exposição artística de um objeto até real, que existe em um local do mundo, mas que às vezes você não tem acesso aí àquele local, por motivos financeiros ou enfim. Mas você poderia ter acesso, dentro de um óculos. Ou até como eu falei, você aplicar a realidade aumentada dentro de um museu, como até um projeto que a Aida está tentando em parceria agora com o Museu de Aracaju, para que as pessoas dentro do museu visitando as obras de arte, elas vão apontar a câmera do celular ou do tablet, enfim, e conseguir ver mais informações sobre aquela obra, de repente até um holograma do artista vindo e contando, as inspirações, contando um pouco sobre ele, e às vezes são artistas até que já morreram, então cria-se um ambiente muito mais, eh, fora da realidade, né, fora do que a gente conhece já. Essa área de financeiro e negócios, a gente já falou um pouco sobre ela também, nem vou bater tanto, porque eu acho que não é tanto o foco do curso, mas é só para saber que existe e que dá para fazer muita coisa, tanto no lançamento de produtos, para trabalhar junto, para ter essas feiras comerciais, então tudo isso dá para ser levado para dentro do metaverso ou aplicado tecnologias sobre isso. Para lançar produtos, inclusive tem um modelo muito legal que eles fizeram de um cereal, que quando a criança ou a pessoa apontava a câmera para o cereal, ela conseguia ver o elementozinho, eu não lembro qual era o mascote, mas era o mascote dele saindo e conversando com a criança, bem interessante. No financeiro, a gente tem as moedas digitais, como a gente já falou, que estão crescendo cada vez mais, as criptomoedas, os NFTs. E a socialização, eu falei um pouco também falando de entretenimento, mas ela é um tópico separado, porque no entretenimento é muito mais para jogos, para eventos, mas existem muitos outros ambientes que são focados na interação de usuário com usuário, que você entra ali com seu avatar e a intenção não é jogar ou conseguir nada ali dentro, é simplesmente conhecer outras pessoas de vários locais do mundo e interagir com essas pessoas. Então a gente pode criar esses espaços, né, virtuais. E a educação também, que eu acho que é uma área que tem muito, muito potencial para aplicar de diversas formas, tanto dentro de sala de aula, quanto em materiais que a gente pode utilizar no dia a dia para estudar. Alguns exemplos que a gente já deu foram de treinamentos, né, treinamentos médicos principalmente, mas isso pode ser aplicado de qualquer forma. Até um exemplo simples que às vezes você tem um personagem ali que está ensinando uma criança a contar 2 maçãs, e aí aquilo ali vai dar 2. É muito mais interessante e facilita muito o aprendizado se aquele personagem estivesse ali conversando com a criança, ele pega uma maçã de um lado de uma árvore, pega uma laranja de outro e explica que aquilo ali são 2. Isso é um exemplo muito básico, mas isso pode ser aplicado de diversas formas. Tem um projeto do Lens Studio que eles fizeram que a criança coloria um fantasminha de desenho no papel mesmo, e aí aquele fantasminha se tornava em 3D, em real, e conversava com ela para falar, acho que era para aprender inglês. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui para tornar mais visível também. Um dos exemplos que eu trouxe foi uma marca que é M. Martin, não sei como é que é a pronúncia certa,
Mas eles fizeram esse projeto aqui que usava uma geolocalização, então quando o usuário estava exatamente na frente desse prédio aqui em específico, acho que é em São Paulo, ele apontava a câmera do celular para esse prédio e aí caía esse tecido, que era o lançamento deles. Eu não sei se é um lençol, se é uma toalha, enfim. Caía do céu sobre esse prédio, assim, e aparecia o nome da marca. É uma coisa que parece simples da gente pensar, mas que ao mesmo tempo para essa área de propaganda chama muito atenção do que simplesmente uma propaganda ali com um flyerzinho, um 2D falando: "Lançamos esse novo produto". Então, chama a atenção para a pessoa visitar um determinado local, chama a pessoa para fazer uma exposição de um novo produto. Eles fizeram também com a série da HBO que tinha algumas estátuas que você conseguia apontar e você via o dragão rodando em volta da estátua antes de anunciar a nova temporada, se eu não me engano era de House of the Dragon, Casa do Dragão. Um outro exemplo aqui que eu trouxe foi de arquitetura. Se você visse esse vídeo aqui, é só essa parte do vídeo, sem esse início não dá pra opa, pra voltar. Mas ele é um projeto em 3D que é renderizado em qualquer chão, qualquer superfície, uma mesa, enfim, mas que você pode escalar até ficar de um tamanho real. Então a pessoa conseguia visitar o condomínio esse condomínio aqui, e eles fizeram justamente para as pessoas terem uma visão que não precisava ser uma maquete, que é muito mais trabalhosa. Às vezes eu quero mudar a cor dessas cadeiras aqui. Na maquete você teria que pintar tudo manualmente só para testar se uma cor fica legal. Um projeto 3D, você consegue caminhar pelo projeto inteiro, ver o que está bom, o que não está, conhecer o ambiente, como eu falei, e fica muito realista, assim, se você visse só essa parte do vídeo, eu pelo menos não diria que era um 3D. Claro que tem detalhes que às vezes a gente repara, mas principalmente a gente que é da área, a gente consegue reparar que às vezes é uma renderização, mas ainda assim é muito realista, muito próximo da realidade. É, esse outro de som tá alto, mostrar o vídeo. Eu não tô conseguindo falar porque o som tá muito alto. Mas esse aqui foi um projeto em 3D também, que a pessoa aponta para qualquer superfície e abre essa porta aqui, ó, na frente do usuário, e é um ambiente sem nada. Vai abrir essa porta e ela consegue entrar, fisicamente mesmo, dentro de uma salinha onde foi da Coca-Cola. E aí eles tinham um ambientezinho onde estava o Papai Noel, a Mamãe Noel preparando a ceia de Natal e falando da Coca-Cola, porque ela está muito ligada com essa data em específico. Mas isso é só um exemplo pequeno do que dá para ser feito. Então, assim, a pessoa consegue entrar ali usando só o celular dela, dentro de um outro ambiente, com interações, com personagens, com falas, com som, com tudo, né. Eh, esse outro é bem legal também. Eu vou dar pause no vídeo por causa do som. Mas é um jogo em 3D, também no ambiente do usuário. Ele vê isso aqui tudo na sala da pessoa, e ela tem que responder a pergunta. Se ela responder certo, ela consegue avançar as casas. Isso pode ser utilizado tanto para parte de jogo mesmo, mas nesse caso aqui foi utilizado para promoção das pessoas, se cuidarem para dengue, né. Foi na época não foi nem agora, agora está tendo um novo surto, mas foi da outra vez, e eles fizeram perguntas sobre esse caso, para as pessoas se conscientizarem. É, aí a pessoa quando ela acertava a questão, ela ia andando que ganhava 10 pontos, pulava um quadradinho, ganhava 5 po do 10 pontos pulava 2, 5 pontos pulava 1, e se ela errasse ela permanecia no mesmo lugar. E muitas vezes isso aqui também está atrelado a promoções de um determinado local, se uma marca está fazendo isso, ou se algum local está fazendo isso, às vezes eles fazem e se a pessoa chegar no final ela ganha um cupom, ela ganha um brinde, isso também está muito associado a essas promoções. E um outro exemplo que eu trouxe, que eu achei muito, muito interessante, foi esse não é nem um jogo, é um ambiente em 3D, todo feito de gelo, a pessoa ficava aqui dentro, então ela tinha como entrar em iglus, tinha como fazer boneco de neve, interagir com os pinguins, e ficava todo imerso dentro desse ambiente, e foi utilizado por essa universidade de Washington, no tratamento de dor excessiva para pacientes com queimadura. Então eles descobriram, né, no artigo deles, depois eu posso colocar aqui também, que isso
era uma forma de enganar, né, muito entre aspas, o cérebro, porque eles estavam ali naquele momento fazendo tratamento de queimadura, onde eles sentiam muita dor, e quando eles colocavam o óculos e estava o tempo todo nesse ambiente de gelo, aquilo auxiliou tanto na parte de distração quanto a parte sensorial também. Passar para o próximo. E aí, continuando, então, vocês estão me ouvindo? Sim. E aí, continuando ainda sobre metaverso, né, a gente tem um foco muito grande na área da saúde, na área da educação. Então, eu espero que vocês venham aí acompanhando, né, hoje a gente está iniciando nosso terceiro módulo, e aí, desde o primeiro módulo, a gente vem falando sobre como utilizar essas estratégias, essas tecnologias de metaverso dentro da área da saúde, ou para capacitar profissionais, educadores na área, né? E pensando nisso, a gente vai discutir um pouco sobre o metaverso com foco na saúde. E para isso, eu destaquei algumas grandes áreas que eu acho que são muito importantes para a gente conversar aqui, em se tratando de educadores para profissionais da saúde. Então, o primeiro deles é que o metaverso ele tem um grande apelo na área de treinamento médico e educação. Como assim? Bom, todos nós da área da saúde sabemos que o aprendizado da, da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia, da medicina, da odontologia, ele é muito dado pela prática. Então, sem prática, sem paciente, infelizmente, a gente não consegue aprender tudo. A gente não consegue aprender tudo. A gente precisa dessa prática. E muitas vezes ficar ali só no livro, fazendo aquela leitura, às vezes é um pouco enfadonho. Isso por si só não é suficiente. Então, para isso que a gente tem os ambulatórios, que a gente tem as aulas práticas. Mas como que a gente pode trazer esse metaverso para a área da saúde? Então, assim, diante de tudo que a gente falou, existem diversas e diversas aplicações, desde simuladores, jogos, imersivos. Então, existe uma gama muito grande de tecnologias. Entre todas as outras que a gente já falou, existem também os laboratórios virtuais, onde a gente consegue fazer experimentos, laboratório de radiologia, onde a gente consegue ver realmente as imagens médicas, as fatias de ressonância magnética funcional, por exemplo, ou até mesmo de raio-x. Então, tudo isso entra na parte de treinamento médico, né? Seja no início, na chegada de um novo procedimento no hospital, por exemplo, por meio do metaverso, a gente consegue capacitar toda uma equipe para realizar esse procedimento de uma forma mais segura, com mais confiança, redução de tempo desse procedimento também, que é um dos temas que eu vou abordar um pouquinho mais na frente. Então, dentro desse tópico de treinamento médico e educação, a gente tem uma área muito rica para explorar. E eu acho que isso é onde a gente vai entrar mais aqui, em se tratando de uma universidade, né, onde vocês, professores, estão lidando diretamente com o treinamento desses profissionais de saúde, não só médicos. Aqui eu acho que é onde o metaverso e a EIDA têm mais a contribuir. Mas não só isso. Um outro ponto muito importante no foco na saúde, se tratando de metaverso, é a questão da telemedicina e das consultas virtuais. É óbvio que, como a gente já foi questionado aqui, o intuito não é jamais substituir o toque, o exame físico bem feito, né, o centro no paciente, jamais. Porém, existem alguns procedimentos, algumas consultas, né, principalmente, que elas podem ser feitas sim de maneira remota, desde que seguindo todo um protocolo, né? Óbvio que a gente são consultas onde não vão exigir um exame físico detalhado, são consultas mais relacionadas à rotina e mais à análise de exames laboratoriais. Então, eu também vou trazer um exemplo um pouquinho mais na frente em relação a isso, um exemplo do Brasil no período da pandemia. Então, em falando de pandemia, né, eu acho que é até importante a gente citar que até pouco antes da pandemia, a gente ainda quase não ouvia falar dessa temática de telemedicina, né? Ainda era algo que muitos profissionais relutavam, achavam que não, que tem que ser presencial, que a gente precisa do toque, precisa ver o paciente. Mas depois de todo esse contexto que a gente viveu e vivenciou, hoje em dia, acho que a abordagem já é outra. Então, existem profissionais até mesmo da nutrição, profissionais da fisioterapia, que tiveram que se reinventar muitas vezes e prestar os seus atendimentos nessa metodologia, né, não presencial. E até hoje tem profissionais que trabalham assim, né, profissionais de educação física, fisioterapia. Óbvio que existem profissões que a gente não tem como fazer uma consulta virtual, como por exemplo a odontologia, a própria medicina, né, algumas especialidades médicas a gente não tem como substituir, é óbvio, mas existem pequenas tecnologias que auxiliam, né, seja numa triagem, numa anamnese prévia, para você, quando estiver ali diante do seu paciente, você já tem um certo histórico dele, é, já consegui coletar algumas informações, porque telemedicina não é só uma consulta por meio de um webcam e um microfone.
Não é só isso. Então, a telemedicina ela envolve diversos recursos tecnológicos que vão auxiliar na consulta. Então, seja formulários que são enviados previamente, seja fotografias que você precisa tirar, no caso de nutricionista, né, e profissional de educação física, fotos que o paciente precisa enviar anteriormente, medidas que podem ser feitas com auxílio de aplicativos. Então, tudo isso é telemedicina. Uma outra área também, que é bem, acho que assim, a nossa área aqui no curso, é a questão da reabilitação e terapia, né? Eu já falei isso diversas vezes, mas vou repetir pela 15ª, que a área de reabilitação ela é uma área muito rica quando a gente fala de metaverso. Por quê? Porque no metaverso a gente consegue expor os usuários a diversas sensações, sejam sensações de movimento, sensações sensitivas mesmo, como o Flávio bem trouxe aqui esse exemplo de queimados, né, onde eles são colocados num ambiente a uma temperatura bem mais reduzida, e isso traz alguns benefícios à neuroplasticidade desses indivíduos. Também a questão de movimentação de membros de pacientes que, porventura, perderam essa sensibilidade, como eu já falei também do projeto Walk Again, a própria manutenção do movimento de pacientes que estão num processo de reabilitação, seja por um dano por arma de fogo, por um acidente automobilístico, uma queda numa árvore, alguém que está reabilitando uma articulação. Então, alguns aplicativos, algumas plataformas auxiliam o paciente a se manter em movimento por meio de ambientes gamificados, onde eles trazem uma outra perspectiva, fazendo com que o usuário ele esteja ali imerso e esteja seguindo alguns comandos. Então, ele vai ter um apoio de um profissional, mas esse profissional ele também vai passar essas atividades dentro de um outro ambiente, que nesse caso não seria um ambiente ali hospitalar ou clínico, né, ambulatorial. Ele pode simplesmente ensinar alguns exercícios, fazer uma parte desse treinamento no consultório, no ambulatório, e aí manda o paciente para casa com um óculos, por exemplo, e pede para ele ficar fazendo alguns exercícios. Inclusive, aproveitar até esse exemplo, eu participei de um trabalho muito parecido com isso que eu estou falando, na época do mestrado, onde a gente selecionou pacientes que tinham sofrido uma lesão medular crônica há mais de 5 anos, e aí por meio de um treinamento de imagética motora, ou seja, a gente pedia para eles imaginarem a execução de alguns movimentos, e a gente pedia para eles fazerem isso, enquanto isso a gente coletava sinais eletroencefalográficos e eletromiográficos desses pacientes, ou seja, dados da musculatura de membros inferiores e dados fisiológicos do córtex cerebral deles. E aí a gente fazia treinamentos em laboratório com eles, onde eles somente fechavam os olhos e tentavam imaginar que eles estavam fazendo um movimento de extensão e flexão do membro inferior. A gente também colocava eles de pé, fazendo utilização de alguns equipamentos que a gente tinha no laboratório, e pedia para eles imaginarem que estavam caminhando também. Depois, a gente desenvolveu um aplicativo em realidade virtual, colocava esse celular com a realidade virtual dentro do óculos e pedia para eles fazerem a mesma coisa. E eles ficavam fazendo esse treinamento sentados em casa por algumas semanas. Então, assim, a gente ainda está compilando os dados desse estudo que foi realizado, então não tenho aqui nenhum spoiler para contar ainda em relação aos benefícios dessa terapia, mas é algo que já vem sendo feito, e eu presenciei, eu fiquei nesse trabalho acho que por uns 6 meses, e assim, os próprios pacientes relatavam que eles sentiam muita vontade de continuar fazendo naquela brincadeira, né, naquela interação, porque era algo que fazia com que eles tivessem algum tipo de sensação que antes eles não tinham. Então, assim, mesmo que experimentalmente a gente ainda não tenha nenhum tipo de dado, empiricamente esses indivíduos eles já estavam apresentando algum tipo de benefício. Então, o metaverso, né, essa tecnologia de metaverso, ela é muito rica em relação a isso, né? Os resultados, às vezes, eles vêm mais rápido do que a gente imagina. E também falando isso de resultado mais rápido do que a gente imagina, a gente não pode deixar de citar a questão da saúde mental e do bem-estar, onde essas plataformas que estão dentro do metaverso, a internet, o fato de você conseguir se conectar a outras pessoas, ao fato de a gente conseguir hoje em dia fazer uma terapia online, seja uma terapia, psicoterapia mesmo, outros tipos de terapia mesmo, conversar com outros profissionais, isso é muito interessante e proporciona realmente ganhos positivos na área da saúde mental e bem-estar. Outro tópico bem interessante: pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Mas como assim? Como é que eu vou desenvolver um medicamento, uma droga, utilizando realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas? Como assim? Bom, hoje a gente tem o advento da inteligência artificial. Então, existem diversos sistemas computacionais onde é possível, sim,
a gente testar medicamentos, dosagens de medicamentos para determinadas patologias. Por exemplo, na bacteriologia, a gente utiliza muito, vocês professores devem conhecer ou já ouviram falar, dos antibiogramas. Então, utiliza um antibiograma para matar um Staphylococcus aureus, por exemplo, para saber a sensibilidade de um Staphylococcus aureus, por exemplo. Então, hoje, a gente já tem diversas tecnologias, né, sistemas de inteligência artificial, que eles vão me dizer, bom, um Staphylococcus aureus com essa característica, ele vai ser sensível ou resistente a essa droga. Agora, se eu colocar ele num ambiente hospitalar, por exemplo, no Hospital Universitário Onofre Lopes aqui de Natal, onde eu já tenho todo um perfil epidemiológico, essa bactéria vai se comportar diferente. Se eu colocar ela aí no hospital da UNIT, ela vai se comportar de uma forma diferente. Então, esses sistemas de inteligência artificial, eles são fantásticos para esse tipo de teste. Por quê? Porque eu posso estipular todos os meus parâmetros locais e os parâmetros patogênicos da minha bactéria, do meu parasita, que seja, para testar a concentração de drogas e também testar a forma como eles vão se comportar. E por que isso é tão importante? Para a gente evitar, né, a criação de cepas resistentes, no caso, falando de bactérias, mas também para evitar, obviamente, a utilização de animais para pesquisa, para reduzir cada vez mais os danos. Porque a gente sabe que, querendo ou não, esses danos eles existem. Então, quanto mais a gente puder minimizar, melhor, né? Então, próximo ponto agora, o monitoramento de saúde e biotecnologia. Eu acho que esse é um dos que está mais, que as pessoas conseguem ver assim com mais clareza. Porque monitoramento de saúde, hoje em dia, todo mundo tem uma pulseira inteligente, um relógio inteligente, que ali conta seus passos, marca seus batimentos cardíacos ou sua saturação de oxigênio. Então, esses parâmetros, desculpa, esses parâmetros de monitoramento de saúde, eles são bastante importantes do ponto de vista de saúde mesmo, do ponto de vista individual, onde você consegue ver sim, se você está conseguindo ser ativo durante o dia, se você passa muitas horas sentado, se seu coração está muito acelerado ou se ele está muito fraquinho. Esse tipo de parâmetro é importante sim, é algo que deve ser levado em consideração dentro do contexto clínico do paciente, mas isso também aproxima, de certa forma, o paciente desse mundo novo que é a medicina, que a área da saúde está adentrando. Por quê? A gente precisa que o paciente ele compreenda que ele é uma parte do processo de cura, né? Então, uma vez que ele está ali, diante dessas informações a respeito dele, e ele sabe onde obter essas informações, ele mesmo já vai ficar atento. Então, também, hoje a gente conta com alguns equipamentos, como bombas de insulina, fitas de insulina, de glicose, que o paciente... Fitas de glicose, de medição de glicose, desculpa. Fitas de medição de glicose, que o paciente leva para casa e consegue medir a sua própria glicemia. Essas bombas de insulina, onde o paciente ele consegue administrar a sua insulina em casa mesmo, são exemplos de monitoramento de saúde e utilização da biotecnologia. Mas aí você pergunta, pô, isso é metaverso? Por que não seria? Esses equipamentos, eles utilizam a internet como uma interface para conectar com os aparelhos e fazer interface conosco. Então, se isso não é metaverso, eu não sei o que seria, tá? Diante de tudo que a gente já discutiu. E os dois últimos tópicos agora, educação e conscientização em saúde. Vamos lá. Como que eu trago educação e conscientização em saúde nesse contexto? Bom, Flávia deu um exemplo fantástico. O exemplo do jogo, onde ele vai tratar da temática dos surtos epidemiológicos de dengue. Então, no momento que eu crio uma plataforma semi-imersiva ou até mesmo imersiva para educar a população sobre alguma coisa, utilizando um equipamento que todo mundo tem hoje, com acesso à internet que boa parte dos brasileiros tem, e traz um apelo educacional, isso faz com que todo mundo tenha acesso a essa informação. Então, muitas vezes a gente ignora. Eu não posso deixar água parada, eu tenho que virar os pratos da planta, eu tenho que fazer isso, aquilo para conter o avanço do mosquito. Mas a gente ignora e banaliza muito. Porque, enfim, nós já somos adultos, a gente já ouviu falar disso muitas vezes. Mas as crianças, muitas vezes, não. É a primeiro surto epidemiológico de dengue que elas estão vivenciando. Então, esse tipo de manejo na infância, com jogos, com educação imersiva, com a prática lúdica, faz com que elas aprendam algumas informações e carreguem para frente. Com isso, elas vão conseguir educar mais e mais pessoas. E assim a gente vai ter cada vez mais conhecimento e evitar doenças como a dengue, né? Mas não só dengue, a gente pode extrapolar isso. A educação no metaverso, ela não se restringe somente à conscientização sobre doenças.
ela também traz a educação propriamente dita, a educação cidadã, a educação global, por que não, tá? E a colaboração em networking profissional também é um pouco dentro do que Flávia disse, a realização de eventos, de congressos, onde a gente pode ter contato com outros profissionais da saúde por meio do metaverso, colaborar, ou seja, enviar informações que eu estou colhendo aqui em Natal para Aracaju, por exemplo, ou vice-versa. Conversar com pessoas que têm um trabalho parecido com o meu, para que a gente chegue às vezes tem um insight interessante que vai fazer com que a minha pesquisa ande mais rápido, ou eu consigo auxiliar um colega ali que está numa cidade vizinha que está fazendo uma pesquisa parecida com a minha, e tudo isso por meio da internet, por meio de tecnologias. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma aplicação como aquela que eu desenvolvi lá no meu mestrado, por exemplo, para melhorar o jogo, para melhorar a performance de atleta, certo? E aí eu entro em contato com um técnico da Associação Nacional do Paradesporto, por exemplo. E aí eu digo para ele, ó, eu acho que o seu atleta, se ele fizer esse movimento assim, de acordo com minhas análises, eu acho que ele vai ter um rendimento melhor. E aí eu falo para ele, na hora o cara já pode fazer, eu já posso filmar aquela imagem e colocar no meu programa para testar. Então, essa conexão que a gente tem graças à internet e à tecnologia de realidade virtual, nesse caso, ela faz com que eu tenha um avanço na área da saúde, na reabilitação e no ganho de performance desses indivíduos. Então, assim, esses tópicos, tem muito mais, óbvio, mas esses tópicos são os que eu acho que estão mais relacionados àquelas práticas que a gente está tratando hoje e que a gente vem falando desde a semana retrasada, né? E eu trouxe alguns exemplos aqui, só para tornar um pouco mais palpável alguns pontos específicos, tá? Pode passar. Então, eu trouxe 3 exemplos, 2 deles são brasileiros. Por quê? A gente às vezes tem muita síndrome de vira-lata, né? Ah, o Brasil não produz ciência de qualidade. Ah, é porque um artigo tem que ser em inglês, porque ninguém fala português no mundo, a não ser Brasil, Portugal, Cabo Verde e outros países. Mas eu gosto de trazer realidades brasileiras quando a gente está falando de tecnologia. Por quê? Porque a gente tende a achar que no Brasil a gente tem uma tecnologia atrasada, que a gente não faz uso correto das tecnologias, e a verdade é muito o contrário, né? A gente está vendo hoje com essa iniciativa aqui, essa oportunidade que vocês estão tendo, que a gente sim é capaz de produzir ciência de qualidade e impactar a educação por meio da ciência. Então, pensando nisso, eu trouxe esse artigo aqui. É um artigo bem recente, é um artigo de julho de 2023, ou seja, menos de um ano. E essa pesquisa ela foi realizada no maior hospital das clínicas do Brasil, de São Paulo, né? É o Hospital das Clínicas de São Paulo. Essa pesquisa, ela iniciou no período da pandemia e ela tinha o objetivo de, de colocar as práticas de teleconsultas dentro do ambulatório do Hospital da USP, certo? Diante do contexto pandêmico, onde casos e novos casos de Covid explodiam, eles iniciaram essa implantação de um programa de teleconsulta e telemedicina lá. E aí, obviamente que os profissionais eles passaram por uma capacitação para que essas consultas acontecessem dentro de um ambiente virtual, seguro, onde iria garantir a proteção dos dados desses indivíduos, garantir também que esses pacientes se sentissem à vontade e que eles soubessem manejar essa tecnologia, né, obviamente. Eles contaram com o envio de formulários prévios, eles tinham toda uma equipe assistencial ali em casos de falhas na internet, né, interrupções de comunicação, e eles contaram com a participação, se eu não me engano, foram de 20 mil consultas. Então, eles realizaram essas consultas de 2021 até 2022 e compilaram esses dados trazendo esse artigo. E esse artigo, ele nos mostrou, ele revelou que 15% de todas as consultas realizadas no hospital foram convertidas positivamente para o status de teleconsulta. Ou seja, se a gente tinha 20 mil consultas acontecendo ali todos os dias, a gente conseguiu converter 1.500 consultas para o status virtual. E o que é que isso traz de benefícios para o Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo, que é o maior hospital universitário do Brasil? Redução de tempo, redução de custo, redução de carga de trabalho para os profissionais da saúde, que muitas vezes são sobrecarregados, e também ganho de tempo, ganho de qualidade de vida também para esses indivíduos que foram atendidos, porque eles não precisavam chegar tão cedo no hospital, se deslocar para lá, esperar por horas e horas, né? Então eu trouxe aqui um trecho da conclusão, porque eu acho que ele resume bem aquela ideia, a ideia do artigo mesmo e o objetivo que foi concretizado,
né? Então, além dos resultados promissores que nós tivemos, a padronização e a implementação das teleconsultas no hospital ainda estão em processo. Ou seja, embora eles já tenham tido resultados positivos, eles ainda seguem fazendo aquela reobservação dos dados, né, para aprimorar cada vez mais essa técnica. Por quê? Porque eles viram que é algo de fato efetivo e que traz benefícios para a comunidade de lá. Eles perceberam também que o aumento do interesse das pessoas e a qualificação em continuar melhorando aumentou as práticas de teleconsulta no sistema de saúde público. Olha só, o SUS utilizando a teleconsulta e a telemedicina em favor da população. Além disso, eles também ajudaram a criar um quadro virtual para que os profissionais conseguissem enxergar, né, profissionais e pacientes. Em adição a isso, eles também querem implementar soluções tecnológicas, introduzir novas soluções tecnológicas, como estratégias de telemonitoramento para melhorar o acompanhamento dos pacientes. Olha só que coisa interessante. Estamos falando de 2023 e o maior hospital de São Paulo, um dos maiores da América Latina, ainda não tem um serviço digital de acompanhamento, de follow-up, ou seja, de acompanhamento contínuo de pacientes. Estamos falando de 2023, tá? E aí, o que é que eles esperam? Eles esperam que com as teleconsultas eles aumentem os serviços de tecnologia dentro do ambiente hospitalar, né, no caso desse hospital em questão, e reduz a necessidade de consultas cara a cara, né? Obviamente, como eu disse, a gente não quer substituir o toque, não quer substituir o exame físico bem feito, essa parte ela precisa existir, mas existem atendimentos sim que têm essa possibilidade, e por que não utilizá-la, já que ela traz diversos benefícios para ambas as áreas. Óbvio que esse tipo de acompanhamento ele não vai acontecer com todos os pacientes. A gente precisa fazer uma triagem de pacientes para ter a certeza de que eles necessitam desse serviço, que eles estão aptos a utilizá-lo e que eles vão se manter dentro desse acompanhamento. Porque do que adianta eu liberar um paciente para primeira teleconsulta se na segunda ele não vem mais e aí eu perco meu follow-up? E aí a minha pesquisa cai por terra. Acredito que todo mundo aqui já teve algum tipo de experiência na área da ciência. E quando você perde um voluntário dentro do seu estudo, isso pode colocar abaixo muitos dos seus resultados. Então, você tem que ter uma relação de confiança ali estabelecida com esse voluntário para mantê-lo dentro do seu serviço, porque também é interessante para a instituição continuar tratando, obviamente. Pode passar, Flávia. Pronto. Esse aqui é o único caso que eu trouxe, que eu achei bem interessante, que não é do Brasil. Esse estudo é na Universidade da Austrália, e ele foi realizado com estudantes de residência da área de ginecologia e obstetrícia. E aí, nesse estudo em questão, eles utilizaram, os cientistas, né, eles treinaram os residentes utilizando um simulador em realidade virtual para realizar um procedimento de salpingectomia, que é a retirada das tubas uterinas, né? E aí, esses estudantes fizeram esse treinamento antes de realizar o procedimento em vivo, né? Ou seja, não, nos corpos femininos, né? Antes de fazer a cirurgia propriamente dita. E até então, nenhum médico da área lá tinha utilizado essa tecnologia. E eles fizeram uma avaliação baseada em alguns parâmetros, né? Primeiro, eles já tinham uma série histórica em relação ao tempo de procedimento que os profissionais costumavam levar para realizar o procedimento, percentual de risco e percentual de acerto e erro. E depois de fazer todo esse treinamento, que se eu não estou enganado, durou 8 semanas com esses residentes, os resultados da pesquisa eles demonstraram que a simulação desse procedimento ela reduziu significativamente, ou seja, com P menor que 0,05, o tempo de operação desses operadores, né, dos cirurgiões. Essa redução foi de aproximadamente 14 minutos de tempo de cirurgia. A gente pode pensar que 14 minutos é um procedimento, não custa tanto, 14 minutos tudo bem. Mas se a gente for colocar a quantidade de procedimentos que são realizados durante um dia, se eu tenho 4 procedimentos que são realizados com tempo normal e 4 procedimentos com tempo que são realizados com 14 minutos a menos, eu estou economizando 1 hora. E nessa 1 hora eu posso fazer mais um procedimento. É mais uma vida que pode ser salva, né? Mais uma vida que pode ser impactada.
Então, esse trabalho aqui eu não li muito a fundo, eu confesso, mas eu trouxe porque eu acho que essa ideia de simulação que reduz tempo de procedimento, reduz custo hospitalar, aumenta a confiança e também aumenta a segurança para o paciente, isso é o futuro. Eu acho que é disso aqui onde a gente vai extrair nossas maiores aplicações aqui, se tratando de EIDA, de parceria com a universidade, porque a gente precisa de médicos que sejam peritos, que eles saibam o que eles estão realizando, mas que eles sejam acurados também. Não adianta eu saber fazer o procedimento se eu sei fazê-lo em 6 horas, enquanto é um procedimento que deveria durar ali 3 horas. E o paciente está exposto a uma série de riscos diante dessas 3 horas a mais que eu estou perdendo, né? Então isso é muito importante a gente pontuar. Pode passar, Flávio. E o último que achei muito interessante esse estudo, mais um estudo brasileiro, agora mais voltado para a área de odontologia. Nesse estudo, a gente vai abordar um pouco da questão do tratamento do medo e da dor, né? Flávia também já falou algumas vezes em relação a esse tópico, eu acho bem interessante. Esse estudo ele foi realizado na Universidade, se eu não me engano, de São Paulo também, e ele foi publicado no Jornal Avançado de Medicina e de Pesquisas Médicas. Então, esse estudo, ele comparou a utilização de óculos de realidade virtual diante do contexto de crianças que estavam ali para realizar algum tipo de procedimento odontológico. Então, os pacientes, eles utilizavam o óculos na própria cadeira do dentista, enquanto o dentista estava realizando alguns procedimentos. O primeiro procedimento padrão, né, que muitos dentistas fazem, é o bloqueio do nervo alveolar inferior ou superior, que é o nervo que ele vai anestesiar toda a região aqui da mandíbula ou da maxila, a depender de qual o dente que ele vai realizar o procedimento. E muitas crianças, né, elas já têm aquele medo inicial da agulha e já não se sentem muito à vontade de realizar o procedimento. Então, ao colocar o óculos de realidade virtual, a gente está tendo alguns tipos de benefício, empiricamente falando. Isso eu não estou nem entrando no mérito do que eu li. Então, a criança ela não vai ver o material que o dentista vai utilizar. Então, isso já tira uma camada do medo ali. Ele não vai ver a agulha, ele não vai ver o explorador, que tem aquela pontinha mais fina. Ele não vai ver, muitas vezes, as tesouras que eles utilizam, a broca, que faz um certo barulho. Isso também pode causar algum estranhamento. Eita, acho que caiu, Flávia. Foi. Vamos esperar. Ou eu continuo? Você que diz, João. Vamos aguardar. Eu queria ler os resultados que estão lá na tela. Tranquilo. Eita, disse que caiu a internet. Pessoal, a gente tá só aguardando o Flávio voltar, tá? Deixa eu... Você consegue compartilhar? Alana, mandei para você. Consigo. Tô abrindo aqui. Prontinho. A Flávia. Deu certo. Bem na hora. Foi. Então, pronto. Só para concluir.
Eu estava falando do uso da realidade virtual, né, no contexto infantil, para melhorar a aceitação das crianças diante de procedimentos odontológicos, né? Quem tem filho aí, o sobrinho, afilhado, sabe que é um momento crítico a hora de ir ao dentista com a criança, porque é um ambiente que já não é muito atrativo, né? A gente tem uma série de ferramentas que na cabeça das crianças pode machucar, então é um momento delicado. E aí, pensando nisso, né, eu trouxe aqui esse estudo que ele vai utilizar a realidade virtual para acalmar os pequenos, né, para fazer com que eles tenham algum tipo de interação e, ao mesmo tempo, distração no momento da realização de procedimentos odontológicos. Então, esse grupo brasileiro, ele realizou um teste clínico randomizado, né, aleatorizado, utilizando 20 crianças, onde elas eram convidadas a participar do estudo e a realizar algum procedimento que era necessário ser feito, fazendo uso da realidade virtual. Como é que acontecia? As crianças, elas eram posicionadas na cadeira do dentista, colocavam óculos e lá elas assistiam como se fosse um videozinho. Um vídeo não muito longo, de cerca de 20 minutos. E aí, enquanto as crianças estavam assistindo esse procedimento, elas tinham também fones de ouvido, para que elas não conseguissem ouvir com tanta clareza os sons do ambiente, e isso fez com que elas tivessem uma semi-imersão dentro de um outro ambiente. Enquanto isso, o profissional o profissional dentista, ele conseguia realizar a analgesia ou anestesia do local, utilizando a agulha, que geralmente é o que as crianças tinham mais medo, e também fez com que, depois do procedimento, as crianças avaliassem a questão da dor, se elas sentiram dor ou não sentiram dor. Então, foram aplicados alguns formulários nesse grupo experimental de crianças, em relação tanto à sensação no momento da aplicação da anestesia, quanto à sensação durante o procedimento. E foi percebido com a significância de P0.016, ou seja, uma boa significância, que a dor que foi sentida no momento da anestesia, ela foi reduzida, e que também houve uma drástica redução estatística em relação à dor. Então, a gente teve dois benefícios aqui, né? Redução da dor e completa anestesia do paciente sem que ele tivesse nenhum tipo de sensação. Então, esse estudo mais lúdico, né, ele desperta na gente, pelo menos em mim, né, que tenho um pouco mais de experiência na área, que a gente pode sim fazer coisas simples, né, estratégias simples que vão melhorar a condição do nosso atendimento, seja na fisioterapia, na psicologia, na odontologia, na medicina, na enfermagem, enfim, não importa a área, mas a tecnologia ela pode sim ser utilizada como um meio de melhorar a nossa qualidade de atendimento e melhorar a experiência também que o meu paciente vai ter. Porque, querendo ou não, muitas vezes, a gente vai tentar uma terapêutica X, que ela não vai funcionar, ou ela vai funcionar parcialmente. E é importante que esse paciente ele volte para que a gente possa ajustar as doses, que a gente possa propor uma nova terapêutica, uma nova abordagem, porque senão essa pessoa não vai ser curada, né? Ou se ela tiver um problema crônico, esse problema pode acabar evoluindo, e isso não é satisfatório para ninguém, né? Então, por isso é importante que a gente também utilize essas tecnologias para chamar o paciente mesmo, para que ele queira vir, porque ele sabe, eu vou levar meu filho no dentista João Paulo, porque eu sei que meu filho não vai sentir dor, que meu filho não vai dar um show, que vai dar tudo certo, que ele vai até se divertir. Então, são estratégias que a gente pode trazer dentro do contexto real de hoje que vão fazer a diferença. Eu não sei a realidade aí de vocês, mas aqui em Natal, eu já soube, existem algumas clínicas de vacinação que elas utilizam óculos de realidade virtual para aplicação de vacinas dentro da rede particular. Então, o momento da vacina também é um momento delicado para as crianças, geralmente eles são muito novinhas, né? E às vezes é difícil, a mãe sofre, a criança sofre, e fica ali aquela coisa meio angustiante. E aí a utilização de tecnologias, eu sei que hoje a gente também tem uma tendência à redução de telas, isso é fato, isso também deve ser levado em consideração, mas caso a criança ali ela não consiga de fato, é um artifício que pode sim ser utilizado como uma estratégia de convencimento ou de redução de dor, de medo, para fazer com que a criança não deixe de ter essa proteção que é tão e tão importante, né? Então, é isto. Só uma coisa que é interessante é que tem alguns dentistas que eles colocam uma TV, não sei se vocês já foram, que você deita e tem uma TV no teto, que
uma ideia parecida de distrair a pessoa. E eu já fui em um também que tinha um óculos de realidade virtual, mas era aquele óculos bem simplesinho que só você coloca o celular nele, e aí você vê a tela do celular, só que fica ali um ambiente 360. E era um vídeo dele mesmo, que ele falou que colocou, dele que ele pescava, nadava, não sei, era um vídeo do fundo do mar. E mesmo pra mim, que eu não sou criança e não tenho medo do dentista e tal, mas dentista é ruim, já foi interessante, um vídeo que não era nada, assim, era só um vídeo do fundo do mar, os peixes passando e aquilo ali já foi suficiente pra me distrair. Então, assim como a TV, às vezes, já é o suficiente pra algumas pessoas. Isso. Acho que só o fato de você ter uma novidade, isso faz com que o paciente já fique assim, eita, é um ponto de atenção ao paciente que vai fazer com que ele tire a atenção daquilo que ele tem medo, né? Então, se ele tem medo de realizar um procedimento, na hora que você chega e oferece, não, eu tenho aqui um óculos, a pessoa já fica um óculos, deixa eu ver. Aí ela coloca, às vezes ela até esquece que tá ali no ambiente onde ela tem medo, né? Então, realmente é você desviar a atenção daquilo, pode contribuir sim. Sim. É até melhor porque alguns pais, às vezes, têm a tendência de usar coisas de dentista, até muito de vacina, mais de vacina, como castigo. Falar: "Ah, não vai fazer tal coisa não, então eu vou te levar para tomar injeção". Isso, E aí a pessoa cresce achando como se aquilo fosse uma coisa ruim. E quando você bota uma coisa que é para ela associar com uma coisa boa, muda muito a percepção dela depois. isso. É o reforço positivo, né? Exatamente. Exatamente isso. Pronto. Você tem mais alguma coisa para hoje, Flávia? Opa, ele voltou? Espera aí. Tem. Então, mais ou menos isso, tudo o que você já falou, mas é só mais um slide para a gente reforçar as vantagens da gente ter essas tecnologias do metaverso aplicadas na área da saúde. Então, como que a gente pode utilizar essa realidade imersiva na telemedicina? O João Paulo já falou sobre as consultas virtuais imersivas. Existe ainda esse fator limitante da tela. Muitas pessoas que eu conheço, inclusive, não gostam de fazer terapia virtual, sem não se sente tão confortável com o terapeuta, né, com o psicólogo, mas a tendência é que isso se torne cada vez mais real e traga esse aspecto de proximidade que a gente tem no ambiente físico e facilite com que as pessoas possam ir à terapia, porque para muita gente, às vezes, o fato de sair de casa já é um impedimento para ir numa terapia. Então, se ela puder fazer isso ali de dentro de casa, vai diminuir, é um obstáculo a menos que ela tem para conseguir ir. E isso estou falando na psicologia, mas pode ser aplicado para diversas áreas da saúde. A gente tem o diagnóstico e avaliação remota, que o João Paulo também já passou. A gente tem uma gama maior de outros especialistas. Já aconteceu de eu ver muitas pessoas que às vezes precisam de um médico, mas só tem em outro estado, e aí às vezes a pessoa não tem, capacidade nem financeira, nem de tempo de ir naquele determinado especialista que poderia ser útil para o problema dela. E a partir do momento que isso é remoto, a gente deixa de ter, não sei, 10 médicos nessa cidade aqui para ter uma infinidade de médicos, até às vezes de outros locais, de outros países. E a questão do monitoramento remoto que o João Paulo já falou, que a gente usa bastante os relógios hoje em dia. E o último aqui que eu trouxe, foi mais um exemplo também, foi da primeira cirurgia feita com realidade aumentada, foi em 2020 na Itália, nesse hospital aqui. E eu trouxe até um comentário que o próprio médico fez, que eles conseguiram visualizar a anatomia do esqueleto, do crânio, mandíbula e a linha de corte em realidade aumentada, através do aparelho ali deles. Então, com isso, eles conseguiram visualizar a linha pontilhada em 3D diretamente aonde ele precisava visualizar. E isso, naquele procedimento, por exemplo, que João Paulo falou, diminuiu 14 minutos, mas a tendência é que isso diminua ainda mais e se torne cada vez mais, evoluído, né. Então, vai auxiliar em inúmeras inúmeras cirurgias, inúmeros processos terapêuticos aí. Eu achei, depois se quiserem pesquisar, é bem legal. E a gente trouxe esse slide de dúvidas, mas não apareceu ninguém hoje. A gente pode tirar essas dúvidas na próxima aula. Pronto. E aí amanhã a gente continua falando um pouco mais das possibilidades dessas tecnologias imersivas voltadas para algumas áreas especificamente. Então a gente tem reabilitação, treinamento de equipe médica. Então vai estar bem interessante. Caso vocês tenham a oportunidade, caso vocês estejam vendo essa aula ainda hoje, na segunda-feira, amanhã a gente espera vocês. Vai ser bem interessante a discussão. E se mantenham atualizados aí em relação ao nosso curso, eu acho que está bem bacana. E tragam dúvidas para a gente conversar e discutir cada vez mais. Perfeito. A gente que agradece, João e Flávia.
E, Flávia, você quer colocar mais alguma coisa? Acho que não, acho que João Paulo já cobriu tudo. Então, só relembrando, né, não deixem de, caso vocês tenham dúvidas, de trazerem as dúvidas para a gente poder dialogar aqui nos nossos momentos. Se você for assistir a gravação do primeiro módulo, né, da primeira aula desse módulo 3, lembrem-se dos outros formulários, né, que já estão disponíveis para vocês preencherem do módulo 1 e do módulo 2. Ao final, a gente vai fazer a entrega da certificação para quem concluir, na verdade, aí a trilha, né, dos formulários de cada módulo. Lembrando que ao total nós teremos 5 módulos e estamos no nosso terceiro. Então, não percam, o curso está bem bacana e a gente conta com a presença de vocês.